Temos algum exemplo no Novo Testamento de mulheres pastoreando a Igreja de Cristo? O conceito de governo, de liderança, é masculino e não feminino. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. As mulheres têm uma participação muito especial no reino de Deus. É que o movimento feminista vem deturpando isso, vem endeusando a mulher, vem fazendo a mulher se tornar um deus. A mulher exige direitos que extrapolam os conceitos normais da sociedade. E isso, invariavelmente, contamina também a igreja. A mulher passa a se sentir inútil por apenas cuidar do lar, dos filhos, uma vez que há uma propaganda, um lobby terrível feito a favor dos direitos da mulher. E esses direitos extrapolam aquilo que Deus determinou para a mulher. Mas as mulheres têm uma participação especial no reino de Deus. No Antigo Testamento você vê duas figuras que se destacaram. A primeira foi Hulda, que teve uma participação importantíssima no reino de Josias. Ela foi considerada, ela foi ouvida, ela era estimada, uma profetisa chamada Hulda. A outra figura é Débora, uma juíza a quem Deus ajudou livrar Israel em razão da omissão, da covardia de Baraque. No Novo Testamento você vê também a participação das mulheres muito importantes. Existiam mulheres muito queridas, muito estimadas, que serviam o ministério de Jesus. Mateus 27, 55 e 56 diz: estavam ali aonde? No Gólgota, no momento que Cristo estava sendo crucificado. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E essas mulheres eram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Mulheres que contribuíram, cooperaram para o ministério messiânico de Jesus. No início da igreja, por exemplo, na formação da igreja primitiva, Jesus já tinha morrido, a igreja ia ser inaugurada, as mulheres estavam lá presentes, apoiando, orando. Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, junto com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja o papel importante, as mulheres estavam presentes, apoiavam a obra de Deus, apoiavam o avanço do reino de Deus. Em Romanos, temos a menção de mais de 10 mulheres cooperando com Paulo na obra, cooperando com o ministério de Paulo. Entre essas 10 estão Priscila, estão Febe e Maria. Concluímos que o papel da mulher é indispensável para o avanço do reino de Deus, é indispensável na vida da igreja. As mulheres têm o seu papel especial. Agora, as mulheres podem liderar o povo de Deus, podem liderar congregações, podem ser pastoras. Vamos para a Bíblia e para a história. Temos algum caso nas Escrituras em que mulheres assumiram o governo espiritual do povo de Deus? Algum relato? Algum trecho que as mulheres assumiram o governo espiritual do reino de Deus, do povo de Deus? Temos algum exemplo no Novo Testamento de mulheres pastoreando a Igreja de Cristo? Temos algum exemplo no Novo Testamento? Não estou falando de interpretação de texto, é só ler linearmente, se você entender o português. Tem algum trecho que mostra mulheres sendo ordenadas, ungidas, separadas como pastoras? Temos alguma recomendação, alguma ordem na Bíblia para a ordenação feminina? Ou seja, o pastorado feminino que hoje você vê é bíblico. Uma mulher pode pregar e dirigir uma congregação, ela tem essa autoridade, esse cargo dela é legítimo, Deus reconhece essa função. Vamos começar pelo Antigo Testamento.
Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa função, a liderança do povo de Deus, era destinada ao sacerdote. Ao sacerdote. Eles eram ungidos e separados para serem os líderes espirituais da nação de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus. Um exemplo disso está em Êxodo, na figura de Arão e os seus filhos. Êxodo 28:1, escute, preste atenção. Deus está dizendo a Moisés: Moisés, traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão. Então, primeiro, eu quero o seu irmão, não quero seu irmão Arão, eu não estou chamando a sua irmã Miriam, traga o seu irmão Arão, ok, tudo bem, dos filhos de Arão e dos filhos dele, para que me sirvam como sacerdote, a saber, seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Então Deus manda Moisés separar Arão, um homem, e não Miriam, e os filhos de Arão, 4, e não filhas, filhos homens, e esses filhos eram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Para quê? Para que me sirvam como sacerdotes. Ou seja, na escolha do sacerdote, ou na escolha para o sacerdócio, que era a função de liderar o povo, Deus exigia que fossem homens. Era Arão, um homem, o pai, e mais 4 filhos homens. Deus é claro, eu não quero Miriam, nem as filhas mulheres de Arão. Eu quero Arão e 4 filhos homens. Números 3, 9 e 10, ele também vai mencionar sobre o sacerdócio, que é a função do pastorado hoje, da liderança, do ensino, do governo. Números 3, 9 e 10, portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão, mas Arão, e não Miriam, e aos filhos dele, quais? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio. Ao seu sacerdócio. Notem que a função de sacerdote no Antigo Testamento era exclusivamente masculina. Você não vê Deus separando sacerdotisas. Você não vê Deus chamando as esposas dos homens, nem as filhas, para ocuparem essas posições. Isso, na verdade, era uma extensão do patriarcado de Israel, dos patriarcas. As alianças que Deus fez e as lideranças que Ele separou antes da lei mosaica, antes de Moisés, na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. Isso aqui é só uma extensão do patriarcado. As alianças que Ele fez e as lideranças que Ele separou eram restritas somente a homens. Por exemplo, com Adão, o primeiro homem, o primeiro pai. O governo, a liderança, o governo do Éden, a liderança da mulher, era do homem. A aliança era feita com Adão e não com Eva. Noé, quando Deus traz o dilúvio, e toda a carne expira, as águas baixam depois de dias de dilúvio, Deus vai fazer uma aliança com Moisés, Deus vai fazer uma aliança. Tem 8 membros dentro da arca: Noé, sua esposa e seus filhos e as suas esposas. A Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Noé e não com a esposa de Noé. Vem então Abraão, Deus faz uma aliança, uma promessa para Abraão e não para Sara. Depois nós temos Isaac, a aliança se estende com Isaac e não com Rebeca. Depois Isaac e Rebeca geram Jacó, e Deus faz uma aliança com Jacó e não com Raquel, não com Bila, não com Zilpa. Depois Jacó tem 12 filhos que vão se tornar os 12 patriarcas, e não são 12 matriarcas, são 12 filhos homens, que vão ser as 12 cabeças das 12 tribos. Veja só, a aliança de Deus toda era feita com homens, e não com as mulheres. Eram 12 patriarcas,
e não 12 matriarcas, que lideravam as 12 tribos. E isso foi transferido para o sacerdócio. Você pode ver os livros. Dos 66 livros da Bíblia, nenhum foi escrito por mulher. Tanto os do Antigo quanto os do Novo. Nenhum dos livros canônicos foi escrito por mulher. Então você note, no Antigo Testamento, o conceito de governo, de liderança, é masculino e não feminino. Você não acha registro de uma mulher liderando o povo de Deus. Pastor, mas eu já ouvi uma citação de pastora no Antigo Testamento. Pastora que cuidava de rebanho físico. Não está dizendo de pastora quando o símbolo é a liderança do povo. Entendeu? Uma mulher que cuidava de ovelhas. Isso aí podia ter. Agora, quando o termo ele aponta para a liderança do povo de Deus, você não vê. Jamais. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento você vê a mesma coisa. Você vê, presta atenção, você vê Jesus valorizando muitas mulheres. Jesus de fato redescobriu a função das mulheres, que eram muito desprezadas na época. As crianças que derem trabalho se dirigem ao hall ou ao berçário, por favor. No Novo Testamento você vê a mesma coisa. As primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto, depois da ressurreição, não foram homens, foram mulheres. As primeiras pessoas a anunciarem as pessoas a ressurreição, que Jesus ressuscitou, foram mulheres e não homens. Jesus quebrou preconceitos da época, quando ele conversou com a mulher samaritana, que era um escândalo para os padrões da época. Então você vê Jesus valorizando muitas mulheres. Entretanto, você não encontra nenhuma passagem de Jesus ungindo alguma mulher para a liderança da igreja. Você não encontra Jesus ordenando nenhuma mulher para o governo da igreja. Você não encontra nem Jesus, nem Paulo ordenando e separando mulheres. Você não encontra no Novo Testamento o ofício de pastoras, por exemplo. Não há o registro dessa palavra no Novo Testamento. Você não encontra presbíteras. Você não encontra bispas. Você não encontra apóstolas. Estes cargos, esses ministérios, não eram reconhecidos no Novo Testamento, nem pelos apóstolos, nem por Jesus e nem por Paulo. Estes títulos eram exclusivamente dos homens, pastores, presbíteros, bispos e apóstolos, todos homens. Quando Cristo inicia seu ministério, ele escolhe 12 apóstolos, e não 12 apostolisas. Ele escolhe 12 homens, e não mulheres. Quando Judas se enforca, um membro do colégio apostólico deixa, passando a ter só 11. A vaga de Judas precisava ser ocupada, ok? E os apóstolos escolhem outro homem para ocupar a vaga de Judas, e não uma mulher. E havia mulheres na ocasião. Está em Atos capítulo 1, Maria estava lá. Se Deus, se o Novo Testamento tivesse a intenção de levantar mulheres, por que não colocar Maria, mãe de Jesus, para substituir Judas? No entanto, eles escolhem Matias. Atos 1,26 diz: depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Quando a igreja de Cristo é estabelecida, preste atenção, estou te mostrando os conceitos do Antigo e do Novo Testamento, no tocante ao ministério feminino. Você vê então que Jesus separa 12 homens, não 12 mulheres. Um deles morre. Jesus escolhe, os apóstolos escolhem outro homem para substituir, e não uma mulher. Quando a igreja de Cristo é estabelecida, Paulo em suas cartas faz recomendações aos oficiais da igreja, revelando liderança masculina e não feminina. 1 Timóteo 3,2, ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja repreensível. Ele não está escrevendo uma carta para uma bispa,
É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Essa recomendação é para uma liderança da igreja, a igreja de Éfeso. E quando ele vai fazer a recomendação, ele mostra que a liderança é exclusivamente masculina, e vai dizer que o bispo seja marido de uma mulher só. Ele não se dirige à liderança dizendo que a bispa, caso haja aí, seja mulher de um marido só. Nessa recomendação, Paulo estava expressando que o ofício pastoral é exclusivamente masculino. Exclusivamente masculino. Entenderam? Conceitos do Antigo Testamento, conceitos do Novo. Não há nenhuma menção. A Bíblia é clara, enfática, explícita. Deus, quando decidiu quem ia governar, liderar, presidir, ensinar seu povo, ele decidiu que fossem homens e não mulheres. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.